Olá, queridos. Estou aqui hoje para falar do primeiro passo da nossa série Escreva os seus alvos para 2022. Talvez você não tenha tido condições de participar de um grupo pequeno essa semana, ou talvez você gostaria de pegar esse estudo e estudar com alguém na sua casa, um amigo, ou chamar um grupo de amigos. E quem sabe começar um grupo aí onde você está. Bom, seja qual for o objetivo que você tenha, ou para a sua própria edificação, aqui vai aquilo que estamos conversando essa semana, na série Escreva os seus alvos para 2022. Nós definimos 4 temas para essa série, e o tema dessa semana é limpar. Para construir os seus alvos para 2022, você precisa pensar na palavra limpar. Eu quero compartilhar com você aqui os nossos slides para o estudo de hoje, e você vai poder acompanhar aí aonde você está, escrevendo seus alvos para 2022. O primeiro aspecto que nós entendemos que deve ser observado para limpar, o que limpar, é verificar se você tem algum sentimento, algum ambiente de tristeza que tem circulado ao seu redor ou dentro do seu coração. Muitas pessoas não sabem porque, olha, por que eu estou triste? Eu não tenho motivo para estar triste. Conheço até mesmo líderes cristãos que passaram por isso e não havia necessidade ou motivo ou razão para estarem tristes, inclusive situações que aconteceu com um pai pastor e depois com um filho pastor também, ou crentes em Jesus Cristo que estavam rondados por sentimento de tristeza. Tudo ia bem, o Senhor estava abençoando, renovando, tudo na dependência de Deus, mas havia um espírito de tristeza. Vamos ler lá o que está em Isaías 61. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, a justiça é do Senhor. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Olha a preocupação do Senhor através da escrita do profeta Isaías com aqueles que andam tristes, com aqueles que estão chorando, com aqueles que estão carentes de alegria, em vez de pranto, de choro, com aqueles que estão com o espírito deprimido. Eu não tenho nenhuma dúvida para dizer a você de que existem investidas do mal contra a sua vida. Existem investidas do inferno para fazer com que as pessoas fiquem tristes, deprimidas, chorando ou em pranto. Quando nós paramos para observar de onde nós viemos e o que Deus tem feito em nossas vidas, tantas promessas, milagres, provisão, surpresas, carinho, em volta de pessoas que nos amam, uma igreja que você sente que é o seu lugar. Quando a gente para listar todas as razões para estarmos alegres, por que alguém se encontra triste? É necessário se limpar do espírito deprimido e verificar se o mal, se o inimigo de nossas almas tem trabalhado, guerreando, lançando flechas na sua mente, com pensamentos que fogem àquilo que você deveria pensar, fazendo com que você sinta tristeza, porque você sente aquilo que você pensa. Avançando sobre o tema limpando, limpar a sua vida de espíritos de tristeza
ambientes de depressão que você vê claramente que não tem razão de ser. Obviamente que nós não estamos aqui falando com profundidade o que é a depressão, suas causas e como resolver isso, inclusive muitas vezes com a ajuda de profissionais, a despeito daquilo que pode ser orgânico ou pode ser um desgaste acumulado, você não tenha dúvida. Tudo isso está num pacote de flechas lançado pelo maligno. O segundo passo aqui do limpar é limpar-se de uma vida de pecado. João 8 vai nos trazer uma história muito interessante. Visto que continuavam a interrogá-lo, no caso aqui, homens religiosos que queriam pegar Jesus numa armadilha, dizendo que aqueles que adulterarem, ou sobretudo as mulheres, deveriam ser apedrejados. Inclusive, essa prática ainda existe no mundo de hoje, lamentavelmente, em alguns lugares, sobretudo em lugares interiores aí de rincões pelo mundo, onde pessoas de uma fé que não é a nossa, que podem ter várias mulheres, eles inventam uma desculpa, inventam que a mulher adulterou e promovem, então, o apedrejamento, porque não querem mais ser esposos daquela mulher ou porque não têm condições financeiras de sustentar mais de uma família. Então, existe um filme muito conhecido chamado O Apedrejamento de Sofia, e você pode observar nesse filme, que é uma história real, registrada por um jornalista internacional, passando por um vilarejo ali no Oriente Médio. Ele percebeu que algo estranho estava acontecendo e mulheres amigas daquela que estava sendo apedrejada, aquelas mulheres denunciaram o fato. Isso se tornou um livro e um filme. Mas aqui o texto fala, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para transformar o mundo. Não existe transformação sem limpeza, sem deixar a vida antiga e assumir uma nova vida, ou um novo procedimento, uma nova rotina, novas práticas. Não pensem que isso aqui é apenas para pessoas que não são servos de Jesus. Isso aqui é para servo de Jesus também. Não, pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo que todos nós, todos os dias, estamos nos convertendo de práticas antigas ou de práticas que nos afastam de Deus. Olha que interessante aqui. Jesus perguntou para aqueles homens religiosos, se algum de vocês estiver sem pecado. A Bíblia fala que desde o mais velho até o mais novo, eles foram deixando as pedras pelo caminho e foram embora. Bom, Jesus sabe que todos têm pecado. Jesus sabe quem tem uma vida de pecado, mergulhada no pecado. Jesus sabe qual é o pecado e como é que ele foi originado e como é que ele pode parar. Jesus tem esperança, expectativa e poder para parar uma prática que está interrompendo sua comunhão com ele e falar para você, vai, abandone essa prática. Abandone esse tipo de rotina, de vida, de comportamento que está acabando com você. Jesus está dizendo, eu tenho expectativa, esperança, poder, desejo, condição de te levar para algo diferente. Para os meus alvos, para 2022, eu devo deixar alguma prática, eu devo deixar algum comportamento que está me afastando de Deus. Em algumas situações, práticas ou rotinas pecaminosas tomam famílias.
Eu digo que nunca, não existe demônio que tem cabeça branca. Eles não envelhecem. Aqueles que perturbavam o seu bisavô, o seu avô, os seus pais, talvez estejam atrapalhando a sua vida também. Então, é hora de nós dizermos, vai parar em mim essa prática que está consumindo a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Um outro aspecto aqui, também de limpando de uma vida de pecado, uma vida mergulhada no pecado, o apóstolo Paulo vai trazer lá em 1 Coríntios o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Esse é o texto que o apóstolo Paulo escreveu. Mas o que me chama muita atenção aqui nesse texto não é a lista que está logo no primeiro bloco, mas o que me chama muita atenção é: vocês foram lavados e santificados. Essa lista seria interminável, mas independente de qual é a situação, aqueles que foram lavados e justificados, santificados no nome de Jesus Cristo, eles mudam. Uma frasezinha muito curta desse texto diz: assim foram alguns de vocês. Agora vocês estão em outra situação. Deus, ele tem alegria, esperança, poder, desejo. O céu trabalha para que pessoas tenham alvos livres de uma vida de pecado, de uma rotina que atrapalha sua comunhão com Deus. Outro aspecto de limpar para poder, então, depois escrever os seus alvos é a rotina, a antiga rotina. Olha aqui em Mateus 4,19. Disse Jesus àqueles que ele chamou como discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Alguém já disse: como você vai ter resultado diferente seguindo a mesma rotina? Você não vai ter resultado diferente. O que você precisa mexer na sua rotina que tem lhe atrapalhado de viver os planos, os sonhos, os alvos de Deus na sua vida? Tem gente que não quer mudar nada e quer ter o benefício de uma nova vida, de novos resultados. Os apóstolos ali, alguns deles eram pescadores. Eles tiveram que deixar as redes. Deixar as redes porque sair por aí puxando redes, você não vai andar para frente. Porque sua antiga rotina ou as suas redes vão se prender em obstáculos e vão te segurar no passado, sem deixar você avançar na direção que Deus quer. A gente pode lembrar também aqui que para deixar as redes, eles tiveram que depender de Deus. Eu agora vou depender de Deus. Eu vou mergulhar na rotina que Ele quer para mim e eu vou viver os planos que Ele quer para mim. Um outro aspecto sobre também limpar a sua vida, o seu ambiente, limpar a tua casa, é ajustando a memória. Olha que interessante. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Nós estamos lendo 2 Timóteo 4, 13, 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Não é só você que tem problemas com outras pessoas. Limpar a memória é importante. Ou, como coloquei aqui no slide, ajustar. Porque você não vai passar uma borracha na sua memória. Você vai ajustar a forma de lembrar daquilo. O apóstolo Paulo aqui sofreu com essa pessoa, Alexandre, e avisou aqui a Timóteo: você também sai fora desse homem, porque ele resistiu à minha palavra e ele vai resistir à sua palavra. Você não precisa andar perto desta pessoa. Bom, amar
é uma coisa, confiar é outra coisa. Você tem que amar as pessoas, como a Bíblia fala. Ninguém devemos coisa alguma a não ser o amor. Mas amar não é confiar plenamente em ninguém. Confiança, existem níveis de confiança. Para cada pessoa, você tem um nível de confiança. Se uma pessoa se mostra mais confiável, você avança no nível de confiança com aquela pessoa. Mas amar, você pode fazê-lo de várias formas. Você não precisa estar vivendo ou convivendo com uma pessoa como o apóstolo Paulo teve esse problema, você também pode ter. Você não precisa ficar convivendo o seu best friend dessa pessoa que lhe causou tantos males, mas você pode continuar amando de alguma forma. Bom, então eu preciso ajustar a minha memória. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, 7 para 8, provavelmente, eu estava correndo lá no quintal da igreja onde eu nasci e existia uma lata de sardinha aberta, não é? Com a tampa aberta. E eu escorreguei naquilo e enfiei meu joelho na tampa daquela lata de sardinha. E isso abriu um corte bem grande no meu joelho, eu tive que tomar uns 7 pontos. Foi uma correria para conseguirem me capturar, não é? Porque eu não queria ir para o hospital. Se você se lembra, ou se você é da minha idade, a injeção daquela época era uma seringa de ferro bem grande. Era assim que se dava a anestesia. Mas me levaram e eu tomei ali 7 pontos ou 9 pontos no meu joelho. Eu olho para a cicatriz no meu joelho direito, lembro da história, estou contando a história, mas eu não sinto dor em relação àquele corte mais. Está na minha memória, certo? Perdoar não é esquecer, não existe isso. Sua memória vai lembrar do fato, a menos que você esteja doente, um problema neurológico, então você não vai lembrar. Mas você vai recordar. O jeito de recordar e o jeito de viver aquele tema é que tem que ser ajustado. Limpe sua memória ajustando a maneira de lembrar do fato e não se cobrando em relação a eu tenho que estar plenamente bem coabitando com alguém que me fez muitos males. Isso não é algo sensato. Ame. Confie em níveis diferentes, até que a pessoa talvez conquiste de novo a sua confiança. Eu preciso também olhar para limpar, não olhando para trás. Temos dito que o pior lugar para viver é o passado. O passado é o pior lugar para viver. Aqui em Lucas 17, Jesus vai falar algo interessante. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deva descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Olha, que coisa interessante aqui. Jesus está falando sobre os dias difíceis, os dias de tribulação, os dias que esse mundo vai viver. E cita a mulher do Ló. O que aconteceu com a mulher do Ló? Vamos olhar lá Gênesis 19. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas filhas, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada. Anjos do Senhor, isso é um fato interessante, não é? É a manifestação física de seres celestiais, foram ali visitar Ló e pernoitaram na casa dele. A população daquela cidade, onde Ló morava com a sua família, era terrivelmente malvada e pecaminosa. E foram na porta de Ló, exigindo que Ló botasse os visitantes para fora, para que eles pudessem violentá-los ou pudessem abusar sexualmente. É isso que o texto vai dizer. E os anjos fizeram aquelas pessoas ficarem cegas e protegeram a casa de Ló. Mas no dia seguinte, muito cedo, eles acordaram Ló dizendo: olha, vamos embora daqui, pegue sua família, sua esposa e filhas, e vocês vão embora daqui correndo, a cidade vai ser destruída. Ló ainda tentou avisar os futuros genros dele, mas os genros não atenderam. Acharam que Ló estava louco. E eles fugiram, os anjos falaram: fujam para as montanhas.
E Ló falou, me deixa fugir naquela outra direção, porque não haverá tempo de eu escapar se eu fugir para as montanhas. E os anjos permitiram. Os anjos falaram, não olhem para trás. Não olhem para trás. E não parem em lugar algum no caminho ou na planície. E o que aconteceu foi que um membro muito querido da família de Ló olhou para trás e ela ficou pelo caminho, se transformou ou foi transformada numa estátua ou coluna de sal. Meus irmãos, olhar para trás é não querer o benefício futuro. Olhar para trás é tentar se apegar mais a coisas ou bens, ou aquilo que você tem hoje, ou qualquer coisa que você tenha conquistado, na hora que Deus está falando, vai para frente, avança. O que eu tenho para frente é imensuravelmente maior do que qualquer coisa que você pense que tenha conquistado. Nós precisamos de muito poucas coisas para viver. Uma criança nasce sem dente, sem cabelo, sem roupa, sem nada. E Deus cuida. E nós, às vezes, nos apegamos a coisas, nos apegamos a ambientes, nos apegamos a um determinado modo de viver, nos apegamos a reputação ou como alguém me vê, nos apegamos a uma forma de vida que nos prende e não deixa que nós avancemos. Olhar para trás é um problema que a humanidade tem. Olhar para trás é um problema que alguns cristãos ou muitos cristãos também têm. E quando eu olho para trás, eu fico congelado, paralisado. Vamos avançar nesse tema um pouco mais. Olha o que Filipenses vai falar. Eu tenho que limpar o meu jeito de pensar, então agora eu não tenho mais que olhar para trás, eu preciso olhar em outra direção. Filipenses 3 vai falar assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Preste bem atenção, o que Paulo escreve. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que acontece aqui? Paulo, perseguidor da igreja, torturador de crentes, Paulo, aquele que se achava cheio de razão, ele podia ficar congelado se ele olhasse para trás. Foi tanta coisa ruim que o apóstolo Paulo cometeu antes de conhecer Jesus, que isso poderia lhe prender, lhe ancorar no chão, não permitir que ele avançasse. Também Paulo vai dizer que tinha alguma dificuldade, como ser humano que era, algum espinho na carne. Ele citou isso também em outro momento. Mas o que acontece aqui é o seguinte: eu preciso olhar para frente. Eu esqueço-me daquilo que ficou para trás. Eu entrego a Jesus, eu peço perdão e eu ando para frente. É para frente que eu preciso andar. Eu não tenho condições de voltar ao passado. E ele vai dizer que anda para frente porque lá à frente está um prêmio, algo que Deus tem para ele. Todos nós precisamos ter, como alguns animais são treinados, algo na frente. Eu brinco sempre, uma cenourinha na frente para você perseguir, um alvo para você perseguir. Você não alcança esse alvo se você ficar olhando para trás. Olhar para trás é simplesmente para pedir perdão, se arrepender. Olhar para trás é para, Senhor, muito obrigado. Agradecer aquilo que Deus tem dado, agradecer livramentos, agradecer pela misericórdia de Deus. Mas nós precisamos olhar para frente. Gosto de uma frase do fundador do Banco Bradesco, Amador Aguiar, que diz: eu olho para frente, sem ficar me agarrando nas conquistas do passado. Porque se eu ficar me agarrando às conquistas do passado, eu não conquisto nada nem hoje e nem amanhã.
Pare de ficar alisando, dando brilho em coisas que você já fez e já conquistou. Olhe para aquilo que você precisa conquistar, aquilo que está à sua frente. Pare de olhar para trás. Eu preciso, por último, limpar a minha mente. Um dos maiores problemas que os seres humanos têm tem a ver com os ataques contra a mente. Pensamentos, conceitos que são colocados na sua mente, seja pela televisão, por uma mídia digital, seja por um comentário de um colega de trabalho, de um amigo, dentro de casa, fora de casa, um vídeo que você viu, uma ligação telefônica, ou uma videoconferência que você fez, coisas que entram na mente e atrapalham sua mente. Que tipo de pensamentos eu preciso ter para alcançar os alvos que Deus tem para mim? Os pensamentos que vêm da mente de Cristo. No que você tem pensado recentemente? O que as pessoas com as quais você se reúne pensam? Isso influencia o seu pensamento também. Numa classe, numa reunião informal, dentro de uma escola ou em qualquer outro ambiente. O que estão falando? O que estão pensando? Você tem escolhido bem o grupo que você decidiu para se relacionar? A sua mente vai ditar as suas emoções. E as suas emoções, a sua prática e o seu comportamento. Nós precisamos clamar ao Senhor para ter os pensamentos que Cristo quer que nós tenhamos. Meus irmãos, isso é o que nós temos para esta semana. Se você deseja avançar na sua vida com Deus, nessa série de 4 semanas, na próxima semana nós vamos estar escrevendo alvos. Essa semana nós estamos limpando nossa vida, nosso ambiente, estamos limpando a nossa casa daquilo que nós precisamos limpar. Semana que vem, vamos escrever os alvos para 2022. Deus te abençoe e que esse estudo seja de grande edificação para a sua vida. Amém?